Tudo bem? Legal, ótimo. Cara, compartilha aí com a pessoa que está ao teu lado rapidinho o que Deus tem falado com você durante todo esse tempo aí de metanoia. Agora manda outra pergunta. Disso que você tem aprendido de Deus, o que você tem vivido? Quem aqui melhorou a sua qualidade de vida cristã? Levanta a mão. Top. Esse era o objetivo. Até aqui a gente viu Romanos 12:1, que diz o quê? Rogo-lhes, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Enfim, a gente entrou nos mistérios do que é ser esse sacrifício vivo, do que é ser esse sacrifício santo, do que é ser esse sacrifício agradável, que foi a última etapa que a gente venceu na semana passada. E hoje, a gente está chegando no penúltimo dia do tema metanoia. Semana que vem encerramento do tema. Semana que vem a gente encerra com chave de ouro. Mas hoje, eu queria reforçar um conceito que, na verdade, estava nas entrelinhas de tudo aquilo que a gente conversou até aqui. Qual o conceito? Quem é o sacrifício no Novo Testamento? Quem? Nós. Nós somos o sacrifício do Novo Testamento. Amém? E Jesus, que eu ouvi vocês falando. Jesus, ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Agora chegou a nossa hora. Eu acho interessante como existem alguns momentos que Jesus deixa muito claro que ele estava passando o bastão. Por exemplo, Jesus ele dizia o seguinte: eu sou a luz do mundo. Vocês já leram isso na Bíblia? Mas tem um outro momento que Jesus, no final da carreira dele ali, ele chega para os discípulos e diz o que para eles? Vós sois a luz do mundo. O que Jesus estava dizendo era o quê? Pega aí, velho. O bastão é teu agora. E vamos aplicar para outras realidades. Por exemplo, Jesus dizia: eu sou o mestre. E agora o que ele dizia para os discípulos dele? Agora vocês são mestres. Vão e ensinem. Jesus ainda disse algo que me chama muita atenção todas as vezes que eu paro para pensar nesse versículo. Ele diz o seguinte: olha galera, basicamente, eu fiz coisa arada. Eu fiz coisas grandes. Mas quer saber de uma coisa? Vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Em outras palavras, Jesus estava transferindo a responsabilidade. Não por um ato de irresponsabilidade, mas porque essa era a vontade do Pai. A vontade do Pai era que chegasse o momento em que nós matássemos no peito a responsabilidade. E agora, não é mais Cristo que está edificando a igreja, somos nós que estamos edificando a igreja. Ah, mas não é o Espírito Santo? É óbvio que é, né? Através de nós. Mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro que a pedra fundamental da igreja foi colocada. E essa pedra fundamental, quem é? Cristo, ela já foi posta. E agora nós estamos sendo utilizados como pedras vivas. Em outras palavras, o que recai sobre nós é uma responsabilidade elevadíssima. E essa responsabilidade elevadíssima, ela é tão elevada, porque o que Jesus basicamente está nos falando é que agora a responsabilidade das coisas eternas é nossa. A responsabilidade do ensino é nossa. A responsabilidade do que vai dar essa igreja é nossa. Aliás,
os anjos, em um momento das Escrituras, dizem para Deus o seguinte: eu queria ir lá pregar o evangelho, não posso ir no lugar deles, porque os bichos não mandam bem, não. Sabe o que Deus responde? Não. Essa é a responsabilidade deles. Então, velho, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas basicamente o que recai sobre nós, a partir do momento que Cristo foi crucificado, ressurreto, glorificado, é essa responsabilidade que nós temos de representar Deus. Ao ponto que a Bíblia mesmo diz que o nome de Deus é blasfemado entre gentios. Por quê? Porque os anjos não louvam direito? Por quê? Por causa de nós. Basicamente, o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, aquilo que as pessoas que não me conhecem pensam é responsabilidade de vocês. Se viram. Façam o corre. Façam alguma coisa. Mas às vezes o que eu penso é que nós, a igreja, assumimos essa responsabilidade meio como se fosse uma batata quente. Sabe? Jesus, em toda a sabedoria e discernimento, pegou a batata e colocou na nossa mão. E falou: é tua. Aí ele ficou e jogou para o outro. E aí fica um jogando para o outro. E vamos ser bem honestos. A igreja não parece uma eterna transferência de responsabilidade? Ah, o banheiro não está limpo. Limpa? Não é? Não é tão fácil? É tão engraçado isso porque, cara, enfim, eu entendo a inocência da fé de alguns queridos irmãos. Mas eu não sabe a quantidade de pessoas que chegam para mim, por exemplo, e dizem o seguinte: Lipão, eu queria falar de Jesus para o meu amigo. Teve uma vez que um pai queria armar uma tocaia para que eu falasse de Jesus para o filho dele. E tipo, ele chegou com o plano todo feito. Falou: a gente vai numa lanchonete, aí você senta numa outra mesa, aí... Eu falei: mano, que é isso, velho? 007? O que você quer comigo? E o que é isso? Essa transferência de responsabilidade, vai passando de um para o outro, o outro para o outro, o outro para o outro, e são poucos. São poucos aqueles que verdadeiramente batem no peito e dizem: ok, é comigo mesmo. Sabe, nós nos parecemos muito com os nossos pais. Não teu pai direto, nosso pai é Adão e Eva. Sabe? Que fica sempre olhando como se fosse a culpa do outro, a responsabilidade do outro, e como se essa responsabilidade não fosse nossa. Se você aceitou Jesus, se você se comprometeu com Ele, se você escolheu ser um discípulo dele, você não escolheu forçado. Ninguém apontou uma arma na tua cabeça, ninguém te coagiu, ninguém te pressionou, ninguém te amarrou, ninguém fez isso. Se você vivesse na época das cruzadas, talvez acreditasse. Mas você não vive. Você vive num tempo onde você escolhe o que quer. E uma das coisas que nós precisamos saber a respeito da escolha por Jesus é que ela vem recheada de responsabilidade. Responsabilidade que é nossa. E por vezes esse senso de responsabilidade me chama a atenção e me causa até medo. Porque no final das contas, as pessoas hoje não são só responsáveis com as coisas de Deus, mas são responsáveis com tudo, basicamente. Irresponsáveis com a família, irresponsáveis com o casamento, irresponsáveis com as finanças, irresponsáveis com a sociedade, irresponsável com os amigos. Deus nos chamou para a responsabilidade. E é tão forte isso, sabe, velho? Que a Bíblia diz que, por exemplo, que aquele que nega a responsabilidade de cuidar dos seus próprios familiares, nega a Deus. E quando se aplica a qualquer outro tipo de responsabilidade delegada por Deus, é a mesma realidade. Presta atenção. Quando você negligencia a responsabilidade de pregar o Evangelho para quem você conhece, você nega a Deus.
Quando você negligencia a responsabilidade de fazer discípulos, você não está simplesmente deixando uma opção. Você está negando a Deus. Quando você se ausenta da responsabilidade de edificar a igreja, você não simplesmente está negando um clube, mas você está negando a Deus. E é engraçado, porque esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa que deixou a onda, e eu conversando com ela, tal, assim por diante, eu perguntei, velho, o que aconteceu, velho? Por que você saiu fora? Aí ele começou a falar, enfim, as coisas mais evidentes, como se eu não soubesse delas, né? Ah, porque na onda tem muita gente que não leva a sério. Porque na onda tem muita gente que não faz nada. Porque na onda tem muita gente fofoqueira. Porque na onda tem muita gente que sai da onda e vai pra balada. Porque na onda... E falou, arranhou, murmurou. Que nem aquelas goteiras que ficam de noite na casa, sabe? Plim, 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 plim. Até o momento que eu falei, velho, chega, cara. Para tudo. Sabe qual é a única diferença entre você e eu? É que eu vejo tudo isso, mas eu assumi a responsabilidade de fazer diferente. E você é tão pior quanto quem você está criticando. Você é tão pior quanto quem você está criticando, porque além de criticar, você está se ausentando da sua responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus delegou. E o que Deus nos delegou? Basicamente, Ele nos delegou a mensagem do Evangelho. Nós somos responsáveis por guardar e preservar ela. Ei, olha para quem está ao teu lado e diga, você é responsável por preservar a mensagem do Evangelho. Sabe, cara, isso é tão, para nós, de boa. Mas eu não sei se você sabe, a Bíblia veio até nós aqui porque pessoas se sentiram na responsabilidade de preservarem ela. Pessoas foram mortas para que eu e você tivéssemos a Bíblia de maneira integral. Pessoas foram perseguidas, perderam famílias, para que eu e você tivéssemos o Evangelho. E muitas vezes nós nem sabemos aquilo que cremos. E aposto, de verdade, que muitos de nós barateiam aquilo que a Bíblia diz para não ser inconveniente. Nós fomos responsabilizados por Deus pela mensagem do Evangelho. Nós fomos responsabilizados por Deus pelos próximos discípulos. Lembra que Jesus diz? Ore para o Pai que mande mais trabalhadores para a sua seara, porque a colheita é grande e poucos são os trabalhadores. Quem aqui aceitou Jesus? Adivinha? Jesus não te escolheu para fazer parte do fã-clube dele. Eu sei que você acharia legal. Jesus não te escolheu para ser tiete dele, para dar um like na fanpage dele. Jesus te escolheu para trabalhar. Para trabalhar. Ele estava orando por trabalhadores. Ele estava orando por gente que colocasse a mão na massa. Ele estava orando não para que a igreja avolumasse. Isso era a oração dos fariseus. Os fariseus que gostavam de igreja fermentada, de sinagoga fermentada. Jesus não. Jesus, ele esperava autenticidade. Jesus nos responsabilizou pelo Evangelho, pelo trabalho, ele nos responsabilizou pelos discípulos que virão. Você tem cuidado do teu irmão, velho? A Bíblia diz lá em Gálatas que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você tem guardado a vida do teu irmão? Discipulador, discípulo, irmão de GP,
Irmão da onda, você tem guardado a vida do seu irmão, cara? Você tem se preocupado com ele, você tem coberto ele de oração, coberto ele de apoio, de encorajamento, você tem cuidado dele. Sabe que por vezes é assustador e fadídico? É pensar que tanta gente prefere falar mal do que estender a mão. É fadídico o fato de pensar que tanto de nós, que deveríamos dar exemplo de amor, damos um pior exemplo do que qualquer pessoa do mundo. A Bíblia diz, Jesus, palavras dele, que Deus deu filhos a ele, ovelhas a ele, e essas ovelhas ele amou até o fim. Você está disposto a amar teu irmão até o fim? Sim? Vamos fazer uma declaração de fé? Porque hoje é fé. Amanhã é que a gente vai ver se isso é verdade ou não. Olha para quem está ao teu lado e diga, eu vou te amar até o fim. Será que Jesus amou Judas Iscariotes até o fim? Será? Sim, velho. É incrível pensar que Judas Iscariotes potencialmente foi para o inferno, mas ele foi para o inferno, Jesus amando a ele. Será que Jesus amou Pedro até o fim? Sim. É incrível pensar que Pedro traiu Jesus, abandonou na hora H. Mas Jesus ainda assim amou até o fim. Porque ele assumiu a responsabilidade. Você se sente responsável pela onda? Velho, nós somos hoje 22 implantações. Você se sente responsável por isso? A gente tem um pastor em São Bento do Sul, o Murilo Melo, e a Jéssica, que passam enormes dificuldades financeiras. Você já pensou em ajudar ele de alguma maneira? Que seja com a tua oração, ou com pelo menos a tua fidelidade no dízimo. A gente tem um casal, enfim, de implantadores lá em Mafra, o Fique e a Ana, também que tem dificuldade financeira. De que maneira você participa disso? De que maneira você é responsável por isso? Sabe, quando nós, de alguma forma, servimos, nós estamos servindo a tudo isso, cara. Nesse final de semana agora, a gente vai estar começando a implantação lá no Rio de Janeiro, São Paulo e São José dos Campos. Você se sente parte disso? Definitivamente, a Onda é uma igreja de discípulos. Nós somos uma igreja de discípulos. De gente que se ama, de gente que está interligada, de gente que é interdependente uma da outra. De gente que se compadece um do outro. Sabe, eu respeito, você é muito bem-vindo se você quiser vir durante anos e assistir pregação, se você gosta disso, você sente arrepio, fica legal. Enfim, pode vir, fica à vontade. Mas nosso objetivo não é esse. O chamado de Jesus para nós, e deveria ser para toda a igreja, não é esse. O chamado é que nós sejamos um sacrifício. Que nós assumamos a responsabilidade que é nossa. Que assumamos o filho que é teu. Que assumamos o discípulo que Jesus chamou para que você cuide. Quando Pedro traiu Jesus, Jesus foi ter uma conversa com ele, uma conversa bem séria. E conversando com Jesus, a conversa com Jesus e Pedro se baseava mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Mas era interessante que cada vez que Pedro respondia sim, qual era a resposta de Jesus para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas?
cuida das minhas ovelhas. Você ama Deus? Você ama Jesus, velho? Deixa eu ser bem honesto, cara. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo Ele demais. E deixa eu ser mais honesto ainda, bem franco agora. Eu não cuido de você por causa de você. Eu cuido de você por causa de Jesus. Se não fosse Ele, não estaria nem aí para você. Meu objetivo não é te agradar. Meu objetivo é agradar a Ele. E é por amar Ele que eu devo assumir essa responsabilidade, que é minha, não é do meu apacentador, não é do pastor, é minha. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade de cuidar das ovelhas dele, daqueles a quem Ele tem chamado. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes você traz um amigo aqui, ele se converte no culto, você traz lá no GP, ele se converte no GP, e cara, você não tem a mínima compaixão de pelo menos acompanhar o cara durante uma semana que seja. Sabe, você vai lá e ele se batiza e todo mundo bate palma, posta no Facebook, mas quem vai cuidar dele? Quem vai ensinar o caminho que ele deve andar? Jesus não nos chamou para aglomerar gente, para fazer pilhagem de sacrifício. Jesus nos chamou para cuidar das ovelhas dele. Tu me amas? Jesus está te perguntando hoje isso. De verdade, tu me ama? Sabe, eu não estou falando sobre tietagem, não estou falando sobre religião, estou falando você me ama. Você ama a Deus de verdade. Se nessa noite você tem a capacidade de dizer para Deus, sim, eu te amo, sem sombra de dúvidas o que Ele está te respondendo é, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, cuida de quem eu tenho chamado. Cuida, zela pela vida dessas pessoas. Queria orar rapidinho com você. Baixa tua cabeça. Feche seus olhos. Senhor, o Senhor nos chamou para ser a tua igreja, para ser teu povo. Nos chamou para sermos trabalhadores. Mas nós vivemos uma cultura clerical, aonde nós fomos ensinados que ser crente é frequentar uma igreja. Quebra esses paradigmas na nossa mente. Faça-nos entender que ser crente de verdade é fazer parte de uma família. Que ser crente de verdade é ter um Senhor. Que ser crente de verdade é se compadecer. Que ser crente de verdade é crer em Ti acima de tudo. E obedecer a Tua palavra. Senhor, não nos permita ser mais uma geração, mais um povo que ouve as Tuas verdades e não pratica elas. Nos faça praticantes. Nos faça praticantes daquilo que temos aprendido. Para que, de fato, o nosso sacrifício suba como aroma agradável na Tua presença. Para o louvor da Tua glória. Nesse recente tempo, Jesus, que a gente vai estar conversando, encha-nos de encorajamento. Encha-nos de santo temor. Para que, de fato, façamos tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, nos dá revelação e discernimento. No nome de Jesus. Amém. Amém? Quero ler um texto com vocês que está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 27. Eu vou ler na versão da mensagem, tá? Então, enfim, se você quiser acompanhar, se tem o aplicativo da mensagem aí, fica à vontade, senão só escuta. 1 Samuel 2, 27. Um homem de Deus, certa vez, disse a Eli, o Eterno diz, eu me revelei aos seus antepassados
quando eles eram escravos do faraó no Egito. De todas as tribos de Israel, eu escolhi a sua família para que vocês sejam meus sacerdotes. Olhe para quem está ao teu lado e diga: Jesus te escolheu para ser sacerdote dele. Jesus te escolheu para ser sacerdote dele. Como assim? Ser sacerdote dele? 1 Pedro 2,9 diz isso. 1 Pedro 2,9, na versão da mensagem, diz assim: mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal, e para serem um povo santo. Você foi escolhido, como ali Eli tinha sido escolhido. Escolhido para uma tarefa específica, escolhida para ser um trabalhador, escolhido para exercer uma função, escolhido para ser um sacrifício. E continua dizendo: para presidir o altar, queimar o incenso, vestir as roupas sacerdotais da minha presença, encarreguei os seus ancestrais de todas as ofertas e sacrifícios de Israel. 1 Samuel 2,27. Agora, olha essas indagações que interessante, de Deus em relação ao profeta Eli. Primeira indagação: por que você agora trata as ofertas de sacrifícios que ordenei para a minha adoração como simples pilhagem? Como você tem tratado as ofertas de Deus? De verdade, velho. O que é o seu GP para você? Sabe, a gente tem a tendência, porque a gente vive num sistema hierárquico de liderança, de pensar que porque a gente tem esse sistema hierárquico, que o GP é só um negócio que eu tenho que fazer porque eu tenho que estar dentro do jogo. Para você que pensa assim, com todo amor, deixa eu dizer algo para você, cala a boca. Todo sistema de GP, de liderança e tudo mais, observa só um princípio. Sabe qual é o princípio? Todo discípulo precisa de um discipulador. É só isso. É só por isso que a gente tem coordenador, supervisores e assim por diante. Para que todos se submetam e obedeçam a alguém. O seu GP não pode ser um grupo de amigos. O seu GP não pode ser algo que você faz durante a semana. O seu GP é sua família na fé. E sabe de uma coisa? Eu lembro, há tempo atrás, e eu particularmente faço isso até hoje, mas tempo atrás, cara, como eu tratava o meu GP com zelo. Eu era apacentador, eu sou apacentador, estou deixando meu GP agora novamente de novo. Mas eu era apacentador, cara, e, putz, eu orava pelo meu GP. Eu jejuava pelo meu GP. Eu estava antes para arrumar as cadeiras do meu GP. É verdade que eu sempre tive muita coisa para fazer e não podia ficar de molecagem, jogando videogame de madrugada, isso, aquilo, outro. Mas tudo que era espiritual, todos eles tinham tudo de mim. Como que você tem encarado essa oferta a Deus? Sabe, você tem tornado algo tão puro, tão nobre, tão glorioso, em uma simples oferta. Como que você tem tratado o somo, culto aqui? Para você, o que é isso aqui que você está fazendo? Um dia na semana que a gente vê, só dá ontem, que não soma, tá? 3 valores. Com todo amor, cala a boca. Cara, isso daqui é tão nobre que a gente está fazendo. Sabe, nós estamos reunindo como igreja para alinhar a nossa visão, para encorajar uns aos outros, para louvar a Deus, para ofertar a Ele. Não transforme o soma, não transforme um culto
numa plateia para ouvir um teatro e rir um pouco. O seu discipulado é o que para você? Sabe, velho, eu lembro que quando eu comecei a discipular o Heron, o Kalel, que foram meus primeiros discípulos, isso fazem 6, 7 anos atrás, cara, quanto zelo eu tinha. Sabe, eu lembro que eu ia fazer a lição de discipulado com eles, eu lia, relia, para que quando a gente pudesse se encontrar, eu pudesse ensinar muito para eles. Para que eles saíssem de lá tipo assim, velho, eu tive um encontro com Jesus. Como que você tem tratado o discipulado, velho? Com uma simples oferta? Trouxe a apostila? Não, tá nada. Memorizou? Não, também nunca memorizei. Isso aí passa pano. Sabe, cara, de verdade, a gente precisa olhar para aquilo que é de Deus com mais temor, com mais seriedade, com mais reverência. E eu acho que a irreverência e a falta de seriedade é demonstrada em várias atitudes bobas e pequenas que ficam muito evidentes a falta de responsabilidade e seriedade com que você está olhando para aquilo. Como, por exemplo, tem gente que muda de GP como muda de roupa. Tem gente que vai no discipulado, no encontro marcado, nas horas vagas. Pô, essa semana não tinha nada para fazer. Videogame, discipulado. Pô, semana passada já foi no videogame. Discipulado então essa semana. Aqueles filhos de Eli, eles foram escolhidos por Deus, como a gente. Velho, eles foram escolhidos por uma obra tão incrível. Mano, você já entendeu do que você faz parte? Você já entendeu o que é igreja? Sabe, sinceramente, eu me sentiria muito honrado, por exemplo, no meu ramo profissional anterior, de trabalhar numa Ferrari da vida. De trabalhar, sei lá, na Porsche. Mas, cara, nada se compara a trabalhar em algo eterno. Nada se compara a isso aqui que a gente está fazendo. A Ferrari vai ficar aqui, o Porsche vai ficar aqui, mas a gente não. Isso daqui é eterno, a igreja é eterna. E sabe, os filhos de Eli receberam aquela batata quente do pai deles, eles olharam para aquela batata e disseram tipo, fazer um sacrificinho ali para Deus. E começaram a enxergar a responsabilidade que eles haviam recebido de qualquer forma. De maneira irresponsável. Mano, você é responsável por cuidar de pessoas. A gente não está cuidando de bicho. A gente não está cuidando de cadeira. A gente não está projetando, cuidando de multimídia, de YouTube, ou seja lá o que for, a gente está cuidando de gente. E a falta de temor, a falta de reverência, a falta de seriedade com que você encara isso, determina o fato inequívoco de que Deus rejeitou Eli. E não só rejeitou Eli, sabe o que ele fez com os filhos de Eli? Matou. Quando teve a primeira oportunidade. A segunda indagação que Deus faz para Eli é essa daqui. Presta atenção. Por quê? Por que você dá mais valor a seus filhos do que a mim? Permitindo que eles engordem com as ofertas, ignorando a minha vontade. Vamos traduzir essa pergunta? Por que você dá mais valor para o seu namoro do que para o seu GP? Por que você dá mais valor para o seu lazer do que para o seu discípulo? Sabe o que nós estamos fazendo aqui, mano?
Não é brincar de religião. A gente está aqui oferecendo uma oferta a Deus. Por que você dá mais valor para outras coisas que são terrenas, passageiras, mundanas, que divinizam o seu ego, que glorifica o capeta, muitas delas? Enquanto aquilo que glorifica a Deus, você encara de qualquer forma. Como se fosse só mais uma coisa na minha vida. Como se fosse só mais uma coisa na minha semana. O tema da conferência do ano que vem vai ser essência. Sabe por quê? Porque eu percebo que existe um momento dentro da onda que se chama hoje, que a gente precisa restaurar a essência das coisas. Eu acho que muita gente assumiu GP, assumiu coordenação, assumiu implantação, assumiu tantas outras coisas e não fica medindo quem que eu estou me referindo, até porque eu não estou me referindo a alguém específico. Assumiram tantas coisas como se fossem os filhos de Eli, sabe? Foram lá, receberam e tipo, a gente tem que fazer, então vamos fazer como? Sei lá, no tempo que dá, da forma que der, se der, quando der. Não. Você recebeu a responsabilidade de edificar a igreja eterna de Deus. Você já pensou nisso, velho? Tipo assim, você faz um puxadinho na casa do teu pai, ok, você vai morar lá durante alguns anos. Mas a casa que nós estamos edificando, nós e Deus vamos morar durante toda a eternidade. A pergunta que eu te faço é nessa casa que você quer morar? Nessa casa cheia de fofoca? Nessa casa cheia de arrogância? Cheia de insubmissão? Cheia de rebeldia? Cheio de indiferença, cheio de vaidade, cheio de orgulho. É nessa casa que você quer morar? Não, então eu vou me mudar. Então vá para o inferno. Porque essa casa é eterna. E ou nós arrumamos ela, ou ela vai ser assim eternamente, e é isso daí. Sabe, Jesus, Ele na graça dele, no amor dele, enfim, na loucura dele, eu diria até, ele decidiu confiar em mim e em você, para assumirmos a responsabilidade que ele começou. Jesus dizia que a comida dele era fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. A obra não foi conclusa. A obra, quem está concluindo somos nós. E vamos ser bem honestos, sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque a gente não acabou essa obra. Porque a gente é que nem aqueles pedreiros folgados que assumem uma obra e vai beber cachaça com o dinheiro que recebeu e que sai para a noite e daí gazeia o trabalho, que some com o dinheiro, daqui a pouco volta, que fala mal do patrão e depois volta. Muitos de nós somos esses pedreiros, irresponsáveis com aquilo que nos foi confiado. Uma coisa que eu quero te dizer é que Jesus nos chamou para concluir a obra dele. Isso é o sacrifício que ele espera. Jesus não espera que nós rezemos com o joelho no milho. Ele não espera que nós jejuemos até ficar esquelético. Ele não espera que nós levantemos a mão no culto. Ele não espera que nós martirizemos o nosso corpo. Ele não espera nada disso. Ele espera que eu e você dediquemos a vida para aquilo que ele dedicou. Por isso, só por isso, que Paulo entendeu o recado. Entendendo o recado que ele disse: todavia, não me importo, nem tenho a minha vida de valor algum, se tão somente puder completar a carreira que me foi proposta,
de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa deveria ser a declaração das nossas vidas. Deveria ser a declaração daqueles que creem em Deus. Esses dias alguém me perguntou: Lipão, você não tem medo de perder membro pregando esse tipo de coisa? Não. Porque se eu perder membro pregando esse tipo de coisa, eu queria ter perdido há muitos anos atrás. Porque eu não estou aqui para ter membro. Eu estou aqui para te ensinar a verdade, para que nós vivamos à luz da verdade. Eu queria te encorajar a viver à luz da verdade. Nós devemos ser esse sacrifício até o fim. Quanto devemos entregar? Tudo. É débito automático. Deus pede, a gente paga. Tudo. Como? De qualquer forma, lavando o banheiro, limpando o chão, implantando, limpando, indo atrás de alguém, mexendo no multimídia, recepcionando a porta, fazendo qualquer coisa. Desde que isso coopere para aquilo que Deus está construindo. A pergunta que eu quero te fazer é: você quer fazer parte dessa obra? Você quer fazer parte dessa obra? Você quer dedicar a tua vida àquilo que Cristo te responsabilizou como igreja? Você quer fazer isso? Fique em pé no seu lugar para nós orarmos juntos. Queria chamar o pastor Eloy para orar por nós a respeito disso. Boa noite, gente. Antes de orar, eu só queria falar algumas coisas. Como a maioria sabe, eu sou pastor aqui na Onda. Sou responsável, assim, indiretamente se falando, né, por mais ou menos 500 pessoas. Então foi esse o privilégio que Deus me deu. E eu tenho visitado alguns dos meus GPs, né, os GPs da minha supervisão, e tenho conversado com algumas pessoas, tenho ido em alguns GDs da minha supervisão, enfim, tenho me infiltrado um pouco para ver o que está acontecendo, o que se passa no meio da galera que Deus me deu para cuidar. E uma das coisas que Deus me ministrou muito forte, mesmo assim, muito forte, e que por coincidência eu estava lendo a Bíblia e as coisas se encaixaram, está baseado num texto que eu quero ler para você, da carta de Tiago, que diz assim, ó: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, vírgula, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Então, assim, a dificuldade que eu vejo, que eu percebi nas minhas ovelhas, está relacionada a essa falta de linkagem do que se ouve e do que se vive, sabe? Eu percebi muita gente frequentando reuniões dentro da Onda, chamada de GPs, porque é assim que eu acho que elas vêm, reuniões, participando, falando, comentando, mas sabe, não há uma aplicação prática na vida. Entende? Aquilo não sai de simples crença intelectual, não se torna fé, porque não se torna prático. Entende? Se você hoje sair daqui de dentro, por aquela porta amarela, e você não decidir de uma vez por todas aplicar na sua vida aquilo que o pastor Lipão falou nesse tempo, sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer. Isso nunca vai se tornar realidade na sua vida. Você vai ficar sempre na mesma,
frequentando cultos, frequentando o Soma da Onda, frequentando o seu GP, indo no discipulado, vivendo no meio eclesiástico, mas nunca sua vida será algo prático, sacrificial, nunca será uma oferta. Então a minha pergunta, que eu acho que é a pergunta que você deve se fazer hoje, antes da gente orar: você entende o que você está fazendo? Você entende mesmo o que você está fazendo? Por que você está levantado? Você entende a responsabilidade desse ato que você fez agora? Você está decidido a sair daqui e realmente abandonar o teu senso de autopreservação, abandonar a tua fraqueza diante dos desafios? Você está convencido de cuidar de ovelhas, cuidar de gente, se responsabilizar, se doar? Se você não está convencido, senta no teu lugar, porque ainda não é para você o que nós vamos orar. Agora, se você está convencido, permanece aí. Sabe? Talvez você foi um sacrifício um dia. Talvez você seja um ex-sacrifício. Talvez você nunca foi. Talvez você entrou na onda bem na época do metanoia. E o que acontece? Você se depara com um padrão tão elevado. Talvez nunca na sua vida você ouviu falar sobre isso, mas cara, glória a Deus que você está aqui. Porque você hoje tem a oportunidade de não ser um hipócrita. Hoje você tem a oportunidade de não viver uma vida religiosa e achar que está fazendo o que é certo. Hoje você tem a oportunidade realmente de agradar a Deus. Mas vai partir de você. Muitas vezes eu me deparei com inúmeros desafios. Muitas vezes esses desafios eram desafios que eu falava que eu ia fazer, eu falava que eu ia cumprir, eu falava que eu ia fazer diferente. Mas sabe, lá no fundo do meu coração, eu sabia que eu não ia fazer. Isso é uma coisa muito íntima sua. Então, usando o meu exemplo, eu quero te alertar, cara, para você vasculhar o mais fundo de você, se você realmente decidiu vir aqui, ouvir o que você ouviu e levar isso para a prática. E é sobre isso que eu quero orar com você. E não só eu orar por você, mas que você fale para Deus também nesse tempo. O que você vai deixar para trás? O que você vai passar a fazer daqui para frente? Qual comportamento você vai mudar? No que você vai se responsabilizar a mais? Vamos orar, gente? Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nós declaramos para Ti, sonda o nosso coração, no mais profundo do nosso ser, traz à tona, Pai, quebra todas as fortalezas que há em nós, em relação a não ser mesmo, Pai, um sacrifício. Senhor, nos convence hoje, Pai. Sabe, nós sabemos que isso é do Senhor, vem do Senhor o convencimento, vem do Senhor o constrangimento. Nós estamos abrindo a porta do nosso coração para Ti, Senhor. Senhor, eu falo por aqueles que estão de pé, orando e declarando para o Senhor, Pai, aquilo que eles querem renunciar da vida deles. Jesus, nos ajuda a contemplar uma terça-feira amanhã com uma nova perspectiva de futuro, Pai, porque hoje nós decidimos nos arrepender. Senhor, convence os nossos corações. Eu repito, Senhor,
Quebra as nossas fortalezas de autopreservação. Quebra as nossas fortalezas de pecados, carnalidades. Quebra as nossas fortalezas de mesquinhez. Pai, vai no fundo do nosso ser, Pai, e nos liberta hoje, Pai. Nós não sabemos muito ao certo como agradar ao Senhor, mas nós queremos. É o que eu declaro em nome de todos. No Teu nome, Senhor. Amém. Por último, eu quero deixar aqui para você um versículo que me encoraja demais. E talvez vocês viram aí em algumas timelines, escrito à mão, que diz assim, Atos 20, 24: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça. E esse versículo é um versículo que diz: não me importo mais comigo. Ok? Você está decidido a fazer isso? Deus abençoe vocês. Tamo junto.